Minha amiga sobrenatural. Olá, Cris e amigos do canal. Me chamo Fernanda, moro em Fortaleza, no Ceará. Vou contar algo que me deixa arrepiada até hoje e que essa história mexe ainda muito comigo. Na época da história, nos anos 2000, quando eu tinha em torno de 12 anos, eu tinha uma melhor amiga que se chamava Edna. A gente andava para cima e para baixo, sempre juntas, pois nascemos e crescemos na mesma rua e estudávamos também na mesma escola e até na mesma classe. A gente era confidente uma da outra e na escola, que sempre tinha trabalhos em dupla, a gente sempre fazia juntas. Até que no ano de 2002, quando estávamos quase chegando aos 13 anos, a gente fez uma promessa entre nós de cuidar uma da outra, mesmo distante ou se tivesse com raiva uma da outra. Pois parecia que a nossa amizade era de outras vidas, pois a gente se dava tão bem, tínhamos o mesmo gosto musical, comida, até as roupas a gente combinava de sair parecidas. Uma vez ela foi no centro com sua mãe, pois nosso bairro é bem longe do centro de Fortaleza. Ela até me convidou para ir, mas eu não tinha terminado de fazer minhas obrigações de casa. E como minha mãe trabalhava fora, e se ela chegasse em casa na hora do almoço e não estivesse pronto, eu ia ganhar um carão daqueles. Então não deu para acompanhá-la. Nesse fatídico dia, ela e sua mãe saíram por volta das 8 da manhã. Pegaram um ônibus em direção ao centro de Fortaleza. Porém, entrou 2 ladrões e assaltaram todo o ônibus. Ela estava no fundo e quando o bandido chegou perto dela, ele disse: "Passa o relógio." Mas devido ao nervosismo dela, ela não conseguia tirar o relógio de jeito nenhum. E ele, sem paciência, mandou ela cuidar. Porém, ela ficou sem reação. Então, o bandido, cheio de maldade, atirou na minha amada amiga e fugiu junto com seu comparsa. Quando eu soube dessa tragédia, eu fiquei sem chão. Como assim? A minha melhor amiga não estava mais aqui comigo? E isso me deixou em uma depressão profunda. Precisei procurar ajuda psicológica para poder eu lidar com o luto. Todos os dias eu olhava nossa foto na porta do guarda-roupa e sempre perguntava se ela estava comigo. Porém, eu nunca tive resposta e isso me deixava muito triste. Cris, então os anos se passaram e chegamos em 2007. Eu já estava com meus 17 anos, mas eu era uma moça triste e solitária. Porém, eu trocava mensagens com um rapaz pelo celular. E eu estava apaixonada por ele, apesar de nunca tê-lo visto. Sim, Cris, parece loucura, mas sabe como é adolescente? Minha mãe não sabia desse namoro por mensagens, porque eu dizia que era um amigo da escola. Certa vez o Rafael, o meu suposto namorado, queria me encontrar em um lugar reservado. Eu prontamente aceitei, pois eu estava muito apaixonada. Então, combinamos no final da tarde do próximo dia de se encontrar no Parque do Cocó, aqui em Fortaleza. É uma área bem afastada. Porém, quando foi à noite, eu estava tendo pesadelos terríveis e senti alguém pegar minha mão. Então me despertei e acordei quando eu vi a Edna, toda de branco, muito linda. Estava sentada na beira da minha cama e dizia as seguintes palavras: "Minha querida amiga, se lembra da nossa promessa de sempre proteger uma a outra?
Então, é por você que eu estou aqui. Não é porque você não me vê que não quer dizer que eu não esteja perto de você. Minha amada amiga, não vá a esse encontro amanhã, pois não será a sua hora ainda. Então ela foi desaparecendo, até sumir por completo. Eu passei a madrugada toda chorando de saudades da minha amiga. E o que é mais incrível, pela manhã eu adormeci e passei o dia todo dormindo. E como minha mãe só chegava depois das 19 horas, ninguém me acordou. Quando eu me acordei, já era às 18h30, sendo que o encontro era às 18. Então, olhei no meu celular e vi várias mensagens de Rafael, dizendo que estava lá me esperando. Porém, quando eu fui responder as mensagens, alguém me ligou daquele número. E era a polícia, perguntando quem eu era. Então, eu me identifiquei e perguntei se estava tudo bem com o Rafael. Foi quando eu recebi a notícia que não existia nenhum Rafael e que eu estava falando com um assassino de mulheres. É que aquele demônio se passava por adolescente para enganar suas vítimas. E ele foi pego porque ele atacou uma moça lá no parque. Porém, ela conseguiu escapar porque estava carregando consigo um pequeno canivete em seu chaveiro e conseguiu se livrar daquele bandido. Ela então saiu gritando e pedindo por ajuda, até que encontrou um guarda e ele pediu reforços. Como ele estava machucado na perna, ele não conseguiu ir muito longe e foi preso em flagrante. Então a polícia reconheceu ele, pois já era procurado por vários meses por ter cometido um crime, por ter tirado a vida de 3 moças, todas da mesma faixa etária de idade, assim como a minha. Então, eu e minha mãe fomos na delegacia para contar tudo o que aconteceu. Foi quando eu gelei e lembrei que a Edna me alertou, mas provavelmente eu ia pensar que era coisa da minha cabeça. Ela me fez ter um sono profundo e me fazendo atrasar para o encontro com a morte. Hoje sou casada e tenho uma filha que se chama Edna, em homenagem à minha melhor amiga, e que também é meu anjo da guarda, que apesar de não vê-la, ela sempre está comigo, até o último dia da minha vida. Obrigada, Cris, e a todos, por ter ouvido o meu relato. Até mais. A menina maldita do cemitério. Olá, Cris e amigos. Vou contar uma história que me deixa muito assustado, mas eu acredito que eu devo revelar esse fato sobrenatural. Éramos 3 amigos inseparáveis: Nino, João, Guilherme e Henrique e Júnior. Morávamos em frente a um cemitério da Abolição em Fortaleza, aqui no Ceará. Todas as noites, nos encontrávamos na praça para contar histórias e lendas de terror. Era uma noite chuvosa e tortuosa. Um colega chamado Neném começou a contar uma história da menina dos olhos de fogo. Conta a lenda que essa menina vivia aos redores da primeira igreja construída no Meireles, brincando. E para má sorte dela, um belo dia, decidiu entrar na igreja à noite. Onde então, naquele momento, não tinha ninguém. Porém, as velas estavam acesas e de repente sopra um vento muito forte, onde as velas são derrubadas e começa um grande fogo. Os moradores tentaram apagar o fogo, mas sem sucesso. A menina estava toda queimada, mas algo de arrepiar aconteceu. Os olhos da menina estavam em chamas e na época houve uma grande comoção.
devido às pessoas associarem a sua morte a ter tentado contra sua própria vida. Coisas estranhas começaram a acontecer depois da morte da jovem. Pessoas começaram a morrer ao redor do cemitério, onde ela foi enterrada. Gatos mortos e nada que estivesse perto daquele local permanecia vivo. O primeiro caso foi de um casal que tinha saído da beira-mar e inventaram entrar no cemitério por curiosidade. Então os jovens começaram a beber bebidas alcoólicas que eles tinham levado e também começaram a fumar cigarro. Eles dois tinham um estilo gótico e gostavam de ficar em sepulturas e mausoléus. Eles ficaram ali por cerca de 1 hora, conversando, fumando e bebendo, até que eles de repente viram uma menina toda queimada, com os olhos de fogo, olhando intensamente para eles. Eles ficaram muito assombrados e saíram em direção à sua casa, pois eles moravam no castelo encantado. O casal chegou em casa e o casal contou tudo para seus familiares e amigos, o que tinha acontecido com eles. Porém, ninguém deu atenção ao seu relato. Até que, 3 dias depois, eles amanheceram com uma febre e disse que estava vendo uma menina ao lado deles, dizendo que ia levar a sua alma. Eles gritavam muito e deliravam por causa da febre alta. O casal foi levado ao UPA, mas, infelizmente, com 12 horas depois de ter chegado ao UPA, eles vieram a óbito. E o pior de tudo, falaram que foi ataque cardíaco nos dois. E isso ninguém soube explicar o que realmente aconteceu. Teve outra vez que Júnior ligou várias vezes para seus amigos falando que não conseguia dormir. E que em sua mente, que uma menina aparecia. E ela tinha olhos de fogo e seu corpo estava todo queimado. No dia seguinte, Júnior procurou o padre da paróquia, Nossa Senhora da Saúde, e falou do acontecido. E o padre falou a história verdadeira. Para que aquela coisa deixasse ele em paz, era necessário uma oração de paz, para que o espírito da jovem pudesse descansar. Ao sair da igreja, Júnior depara com a figura da menina com olhos de fogo. Ele fica paralisado. A menina permanecia olhando para Júnior, em cima do túmulo, lá no cemitério. Júnior foi depressa para sua casa e entrou em seu quarto e começou a fazer as suas orações. E pediu perdão pelos moradores do seu bairro por falta de respeito. Às 3 da manhã, Júnior acorda com a visita do espírito da menina. Júnior então lembra das palavras do padre, que era necessário fazer uma oração de libertação. Então Júnior começa a orar bem alto, onde à medida que ele vai rezando, o fogo nos olhos da menina vão apagando. E no final, o espírito da jovem se joga contra a parede, quebrando as luzes e rachando até a parede. Júnior nunca mais viu o espírito da menina, mas a sua vida nunca mais foi a mesma. Olhos vermelhos. Na época que essa história aconteceu, eu tinha 18 anos. Eu e minha namorada geralmente íamos para a casa abandonada aqui na cidade para namorar um pouco, mas a polícia local fechou a casa e colocou cercas em volta por causa de vandalismo. Então, na esperança de encontrar um outro lugar calmo para nossos encontros, eu rodei os arredores da cidade, achando um cemitério que estava desativado. Ela não gostou muito da ideia, mas como ela não encontrou nenhum outro lugar mais calmo, ela concordou em ir para lá. Então nós fomos para lá. Eu entrei pelo que parecia ser a parte de trás do cemitério. Não tinha nem cercas, era muito velho aquele cemitério. Então eu parei o carro num que eu achei ser um bom lugar. Nós estávamos nos beijando quando eu ouvi um barulho. Eu não sabia o que era, mas não estava tão curioso assim.
Então eu tentei esquecer do barulho, mas aí eu ouvi de novo. Parecia que estava vindo da parte de trás do carro. Eram 2 batidas rápidas. Eu parei de beijar a minha namorada e comecei a prestar atenção. E do nada, quando eu ia abraçar ela de novo, o barulho. Eu resolvi sair do carro para ver o que poderia ser. Estava frio lá fora. Eu podia ver minha respiração sair da minha boca. Eu olhei em volta, mas não vi nada. E como estava frio, resolvi entrar de novo. Quando eu estava virando, eu vi os 2 olhos vermelhos se mexendo atrás do carro. Eu fiquei em choque. Eu não poderia ver direito por causa da escuridão. Mas eu podia ver suficiente. Era uma criatura parecida com um demônio pequeno e pálido. De vez em quando, ele dava 2 pulinhos rápidos. Eu fiquei lá, parado, olhando aquilo fascinado por quase 1 minuto. Eu não sabia o que ele estava fazendo ou por quê, mas aparentemente não tinha me visto. Então, a minha namorada baixou o vidro do carro e colocou a cabeça para fora, perguntando se estava tudo bem. O bicho notou a voz dela alta e virou para mim, me olhando com aqueles olhos vermelhos e cheios de ódio. Ele fez um som parecido com aquele que o gato faz quando se arrupia todo e mordeu o ar 2 vezes. Eles eram pequenos e pontudos. Eu gritei e tentei abrir a porta do carro. Quando eu abri, a minha namorada estava apoiado nela e caiu no chão. Ela começou a me xingar, mas eu peguei ela e joguei para dentro do carro de novo. Eu ia entrar quando o demôniozinho pulou em mim. Mas ele devia ter me acertado. Ele me atravessou como se não existisse e ele caiu no chão do outro lado e afundou nele. Eu olhei para o chão por um momento tentando entender o que estava acontecendo. Então eu entrei no carro e tranquei a porta. A minha namorada nunca viu ele. Ela só ficou perguntando o que tinha acontecido, quando do ângulo que ela estava deveria ter visto tudo. Mais tarde eu perguntei se ela tinha ouvido os barulhos, mas ela também não tinha ouvido nada. Isso tudo aconteceu há 5 anos atrás, mas ainda, sempre que eu lembro daquela noite e aqueles olhos vermelhos, cheios de fúria, eu sinto calafrios.